Olá, uma ótima tarde para você que acompanha a nossa programação. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do Consulta ao Doutor. Olha, sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividir as tardes com você, para a gente poder conversar, bater papo, trocar ideias. E o que é o principal, o objetivo aqui do Consulta ao Doutor, que juntos possamos aprender sobre os mais variados temas relacionados à saúde. Saúde que sempre foi um tema muito importante, presente aí em todos os noticiários, mas que ultimamente, por conta de tudo que tem acontecido no mundo, toma conta, na verdade. Qualquer telejornal, site de notícia que você procurar, a saúde está sempre em destaque, sempre em primeiro lugar. E aqui, no Consulta ao Doutor, você sempre encontrou esse espaço pensado, preparado, reservado para levar até você informação, para dar oportunidade para você tirar as suas dúvidas, para você participar, para você poder ajudar aqui nas entrevistas, não só com questionamentos, mas com seu depoimento também. Então a sua participação é sempre muito importante aqui no Consulta ao Doutor. E daqui a pouquinho eu já vou abrir os nossos canais de comunicação, vou apresentar o nosso convidado, nós vamos conhecer o tema do nosso bate-papo também, vai ser muito bacana. Fica ligadinho aí que a gente tem muito para conversar e aprender juntos. Mas antes, deixa eu reforçar com você o nosso canal lá do YouTube, que é uma ferramenta super bacana, vale a pena você conhecer, você que ainda não conhece, e para você que já conhece, compartilha bastante essa ferramenta que é muito legal. E para você chegar lá de maneira bem rápida e fácil, olha só, está aqui no canto superior do seu televisor o nosso QR Code. Você aproximou o seu celular com a câmera fotográfica habilitada, automaticamente você será direcionado lá para o nosso canal do YouTube. Se o seu celular não tiver essa tecnologia, não tem problema nenhum. Antes de você aproximar o seu celular, vai na sua loja de aplicativo. Baixa o aplicativo do QR Code, aí você faz o mesmo passo a passo, tá bom? Lá no YouTube você acompanha a nossa programação ao vivo, de maneira simultânea, com sinal de internet, no lugar que você estiver, seu celular, tablet, computador, notebook, do jeito que você achar mais fácil, você nos assiste. Além de ver e rever todas as nossas entrevistas, porque elas ficam lá armazenadas. Então, perdeu um bate-papo, chegou no meio da conversa, alguma orientação passou ali que você não pegou, ou você quer compartilhar esse conteúdo, tudo isso você consegue fazer através do nosso canal do YouTube. É importante que nessa sua primeira visita, você se inscreva no canal e ative as notificações. Ativar as notificações é importante porque os vídeos das entrevistas, eles demoram mais ou menos uns 3 dias para ficarem disponíveis lá no nosso canal. Então, se você está esperando uma entrevista que você quer assistir, quando esse vídeo for postado, você vai receber um alerta, vai receber uma mensagem que aquele vídeo já está disponível, você clica lá e assiste o bate-papo que você estava esperando, tá bom? Então não se esqueça, se inscreva no canal e ative as notificações, tá certo? Todo início de bloco, o QR Code vai aparecer e é o momento de você utilizá-lo, tá certo? Durante o programa eu relembro aí sempre que ele aparecer, tá bom? Vamos conferir agora o tema do nosso bate-papo de hoje. Nós preparamos uma matéria que vai dar o pontapé inicial na nossa conversa. Confere aí. O sono é algo necessário para sobreviver e gozar de uma boa saúde. Um dos seus benefícios é seu efeito restaurador na capacidade das pessoas de se sentirem bem durante o dia. As necessidades individuais do sono variam muito, geralmente entre 6 e 10 horas todos os dias. A maioria das pessoas dorme de noite. No entanto, muitas precisam dormir de dia para conciliarem o descanso com seus horários de trabalho. Por quanto tempo a pessoa dorme e quão descansada ela se sente após levantar, pode ser influenciado por diversos fatores: estresse emocional, idade, dieta, uso de medicamentos. Alguns medicamentos provocam sonolência e outros dificultam o sono. Alguns componentes ou aditivos presentes nos alimentos, como a cafeína, os condimentos fortes e o glutamato monossódico, podem afetar o sono. Os idosos tendem a dormir mais cedo, acordar mais cedo e ser menos tolerantes às mudanças nos hábitos do sono. Distúrbios do sono. Esse é o tema do Consulta ao Doutor de hoje.
Muito bom, muito bacana o nosso tema, super atual também, afinal de contas, muitas pessoas relatando os problemas com o sono por conta dessa grande pandemia aí que assola o nosso mundo. E quem vai nos ajudar a percorrer esse tema, a aprender sobre o assunto, é o fisioterapeuta e neurocientista, Dr. Igor Duarte. Dr. Igor, uma alegria recebê-lo aqui novamente, é sempre um prazer quando o amigo visita aqui o Consulta ao Doutor, porque sempre traz muita informação, muito conhecimento, sempre um bate-papo muito agradável. Seja muito bem-vindo novamente, uma ótima tarde. Ô Zeca, muito obrigado pelo carinho e pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, eu gosto muito, sou muito bem recebido aqui na HIT, eu realmente me sinto em casa. E vamos tentar tirar as dúvidas das pessoas sobre esse tema que é muito importante. As pessoas acham que dormir é só para descansar um pouquinho e tudo bem, mas não é só isso não, tem um impacto muito importante na nossa vida. Com certeza, tem muita coisa no sono que a gente desconhece. Inclusive, antes de fazer a minha primeira pergunta, eu já quero abrir para você a oportunidade de você participar, mandar sua dúvida, ligar aqui para a gente, participar pelas redes sociais, do jeito que você achar mais fácil. Código 11 3337 5886, você vai ligar, você pode falar ao vivo com o Dr. Igor, tirar a sua dúvida, fazer o seu questionamento, dar o seu depoimento também, tá bom? Como você tem lidado ou sobre os seus problemas com o sono. Se você preferir, você pode deixar a sua pergunta com a produção também, se você não quiser falar aqui ao vivo. Se você achar mais fácil, vai lá na minha rede social, lá no meu perfil do Instagram, o @zeca_pereira. E por lá, mande também a sua participação, tá bom? Qualquer um dos casos, se você não quiser se identificar, avise que você não quer que seu nome seja revelado. A gente não quer gerar nenhum constrangimento, mas quer tentar responder a sua dúvida, a sua pergunta. Quero contar com a sua participação, tá bom? Doutor Igor, vamos nesse primeiro bloco falar um pouquinho sobre o sono, tentar identificar aí do que a gente está falando e depois a gente vai caminhando no assunto aí. O que é o sono e por que ele é tão importante? Por que a gente precisa dormir? Olha só, Zeca, o sono ele é um comportamento que os humanos partilham com outros animais. Então, eles acreditam que durante a evolução nós nos adaptamos ao sistema dia e noite que existe aqui na Terra, que é mais ou menos 12 horas de dia, 12 horas de noite. Então, esse mais ou menos nós nos adaptamos ao quê? No passado, a gente não tinha uma fonte artificial de luz, né? Então, durante a noite, era o período que a gente não tinha nada para fazer. Então, a gente apenas dormia. Talvez, inclusive, essas fontes de luz, ela pode estar atrapalhando agora. Então, os seres humanos e os demais, os outros seres, se adaptaram a isso, a dormir durante a noite e desempenhar as suas funções durante o dia. Até, por exemplo, moscas dormem. Já tem estudos relacionados a isso, né? E aí, se você perde uma noite de sono, inclusive, você não consegue repor ela com outro. Não adianta dormir 12 horas com o outro, que ela não vai repor aquela que foi perdida. Então, dormir é fundamental para o sistema como um todo. O nosso tema são os distúrbios do sono, mas acho que até para a gente ter um padrão, né, doutor Igor, é legal a gente falar daquilo que é o normal, como funciona normalmente, qual que é o ideal do sono. Então, como é que ocorre esse sono, né? Quando é que a gente para e vai descansar e como é que funciona durante a noite essas fases, né? Porque existem fases do sono também. É assim mesmo. Quando a gente está acordado, nosso organismo está produzindo uma substância que chama adenosina. Essa adenosina, à medida em que nós trabalhamos, estudamos, enfim, ela vai aumentando. Quando chega lá à noite, em casa, você está cansado porque está cheio de adenosina e ela se liga na membrana da célula, que são os neurônios. Então, os neurônios sabem que agora é a hora de descansar, de dormir. Inclusive, quem faz uso de cafeína, por exemplo, a cafeína bloqueia essas portas. Então, a adenosina não tem o efeito. Então, quando você toma um café e o sono desaparece, você está enganando o seu cérebro. Então, mas vamos dizer aí nas vias normais. Você chega em casa, né, já cansado do dia a dia normal ali, e conforme você perde, vamos dizer assim, o contato com luminosidade, com o barulho, há uma tendência da produção, aumentar a produção do hormônio melatonina, que é o hormônio que vai induzir o sono. Então, você tem dois fatores que induzem o sono. Você fica sonolento, aí você vai tomar aquele belo banho quente, que vai diminuir a pressão arterial, aí você vai ficar mais sonolento ainda. Deita na cama,
no quarto escuro, não tem nada que vai impedir o seu sono. Essas são as vias normais. Você pegou no sono. Então, nós temos 4 ciclos, né, no sono, e cada ciclo ele tem 4 fases. Nós chamamos de fases 1, 2 e 3, e a última fase do sono, que a gente chama de fase REM, ou sono REM. Os franceses chamam de fase paradoxal do sono, e por quê? Quando apareceram os primeiros instrumentos para medir atividade cerebral, né, coloca o eletrodo no crânio, o eletroencefalograma, eles perceberam que durante essa fase do sono, esse sono REM, o cérebro ele não estava descansando, ele estava com atividade elétrica de uma pessoa que estava acordado. Por isso que eles chamaram de fase paradoxal, porque o indivíduo está, entre aspas, descansando, mas na verdade o cérebro não está descansando, o cérebro está trabalhando. Ele está fazendo uma série de coisas. Por exemplo, durante o sono, nessa fase REM, é onde acontece a consolidação de memórias. Então, sabe, a pessoa fala assim, nossa, a minha memória ela não anda bem. Às vezes você consegue dormir, mas você não consegue aprofundar o sono a ponto de chegar na fase REM do sono. E aí isso é detectado com exames específicos. Bom, você atingiu o primeiro ciclo de 4 fases. E aí você tem um micro despertar e você volta a dormir novamente. E você não percebe isso, né? E aí volta de novo, fase 1, 2, 3 e fase REM. Isso precisa ser repetido 4 vezes para dar as tais 8 horas de sono que todo mundo fala. Mas você precisa dormir 8 horas. Por quê? Porque eu tenho as 4 etapas de 4 ciclos do sono. E aí o indivíduo passou por todas essas fases, ele acorda bem. Sabe quando o indivíduo acorda e fala assim, nossa, eu estou com energia, estou com vontade, disposição, eu vou fazer, eu vou implementar. Enfim, porque ele teve uma noite de sono reparadora. Doutor Igor, com a sua experiência nessa área do sono, existem essas pessoas que dormem e acordam mesmo dispostos, falam, dorme bem, hoje eu estou preparado. Ainda existe esse tipo de gente? Existe ainda. Olha, seria um paradoxo eu vir aqui falar de sono e eu não dormir bem, né? Então, eu consigo, graças a Deus, a gente tem o conhecimento e a gente também tem vamos dizer assim, alternativas para induzir esse sono e esse sono de qualidade. Legal. E isso é importante, a gente vai falar bastante sobre isso, essa questão da higiene do sono, de preparar o sono. Mas, doutor, eu queria falar um pouquinho sobre essas fases, esses ciclos, né, que o doutor citou. Existem casos das pessoas que não completam esses ciclos, então ela chega no 3, dá esse despertar, volta no 1, mas nunca chega no 4. Isso é possível? Isso acontece? É possível. Isso acontece muito com as pessoas, sabe, as pessoas que dormem, mas as pessoas que acordam sem energia. E aí ela procura um especialista, ela vai investigar, por exemplo, vai no Instituto do Sono, aqui em São Paulo, existe uma série de ferramentas para monitorar o seu sono. Você dorme, mas ele não detecta essa fase onde o cérebro produz muita atividade elétrica, que é o sono REM. Essa é a parte do sono que vai deixar você revigorado quando acorda. Se você não atinge a 4ª fase do sono, você vai relatar falta de energia. Um outro detalhe, é nessa fase que as pessoas sonham, no sono REM. O REM significa Rapid Eye Movement, né? Movimentos rápidos dos olhos. Se você prestar atenção na pessoa que está dormindo, ela estiver na fase REM, os olhos dela vão estar se movimentando assim. Aí você sabe que ela está na fase REM, né? E ela conseguiu aprofundar, ou ela consegue aprofundar o sono. Se ela tiver as 4 fases, ela vai acordar bem. Tá. Outro indicativo dessa questão até do sonho, doutor, lembrar do sonho, não lembrar do sonho, significa que a pessoa não chegou lá, não dormiu bem? Como é que funcionam essas questões, assim? É preciso deixar bem claro e até separar, porque tem pessoas que elas não conseguem lembrar do sonho. Elas sonham durante a noite. Sonham durante a noite, mas ela não por uma série de fatores. Por exemplo, agora em período de pandemia, as pessoas estão relatando que estão sonhando mais. Por quê? Elas acordam e não acordam desesperadas para ir para o trabalho. Elas acordam e conseguem ficar um período ali na cama sem refletir sobre problemas, sobre estudo, sobre trabalho. E aí dá tempo de uma substância química chegar até o cérebro, a noradrenalina, e ela que vai ativar essa lembrança do sonho que você teve. Legal. Então, as pessoas, ao acordar e já sair para o trabalho, ela perde parte
das memórias do sonho. Agora, existem as pessoas que o sono não aprofunda, então ela não consegue sonhar mesmo. Ela fala assim, mas eu não sonho, estou sempre, vamos dizer assim, eu acordo desanimada com a sensação que eu estou, vamos falar um linguajar popular, eu estou sempre arrebentada, o meu corpo está assim, parece que eu preciso dormir 3 dias direto. Essa pessoa não consegue, provavelmente, essa pessoa não consegue aprofundar o seu sono. E aí ela precisa fazer um estudo, um mapeamento, né, com a ajuda de especialista, para tentar identificar o que é e fazer com que o sono aprofunde, e aí essa pessoa vai conseguir se sentir revigorada. Muito bom. Tem outras perguntas aqui, doutor, mas vamos atender uma ligação? Vamos, claro. Tem uma telespectadora na linha, a gente vai lá para Petrolina, em Pernambuco, uma cidade maravilhosa. Nós vamos falar com a Maria José. Maria José, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vinda, viu, ao bate-papo. Tá me ouvindo bem, Maria? Estou sim. Muito bom. Ó, pode ficar à vontade para fazer a sua pergunta, tá bom? Boa tarde, Maria. Boa tarde. Vamos lá, Maria, pode fazer sua pergunta, por favor. É porque eu tenho um problema de insônia. Aí só durmo se eu tomar remédio. Eu tomava até faixa preta. Certo. Agora foi que eu passei para outra médica e ela suspendeu faixa preta e passou outros remédios. Mas se eu não tomar, eu não consigo dormir. Tá bom, Maria. Obrigado, viu, pelo seu depoimento. E aí, doutor? Olha, isso é um problema muito recorrente, muito frequente. Primeiro, existem uma série de fatores que atrapalham o sono. E aí não dá para eu apontar aqui o que acontece com a Maria José, porque que ela não dorme. Precisa fazer uma análise geral com multiprofissionais, inclusive. Mas o estresse é um fator que atrapalha bastante o sono. Outro é a ansiedade. De repente, ela é bastante ansiosa, isso vai atrapalhar o sono, ok? Pessoas, para dormir, precisam de medicamento. E, às vezes, essas pessoas passam anos utilizando medicamento. E esse é um ponto que eu sempre chamo a atenção. Se você tem problema de sono, é um problema sério. Aliás, é gravíssimo se você não consegue dormir. O medicamento ele é importante para induzir o seu sono e aí você foge do perigo de não dormir. Mas ficar um período prolongado utilizando medicamentos está errado. E aí é a hora de chegar no seu médico e falar assim, doutor, vamos tentar outras alternativas, porque eu não posso ficar tomando medicamento para sempre. A gente precisa encontrar uma solução para esse sono, que existe. Então, você encontrar o que está de errado com você, né, corrigir aquilo, aí o seu sono pode voltar. Doutor Igor, eu não sei, você já citou bem logo no início da resposta que não dá para falar de maneira específica do caso da Maria, porque o doutor não tem os exames, não conhece a pessoa, não sabe quais são os problemas. Mas imaginando dentro de uma normalidade, que orientação a gente poderia dar para a pessoa se preparar melhor para dormir, vamos dizer assim? Olha só, um detalhe muito simples, mas faz uma diferença muito grande, muito grande. Você chega em casa, né, e se livra das fontes luminosas. Por exemplo, luz, as luzes do estúdio aqui são bastante intensas, não tem problema, isso é excelente, porque quando ela incide na retina, paralisa a produção do hormônio melatonina, e aí eu não fico sonolento aqui, por exemplo. Então a luz é importante durante o dia. Durante a noite, você precisa diminuir a luminosidade, se possível deixar no ambiente mais escuro com luzes com tonalidades de vermelha, porque a luz vermelha, o cérebro não percebe ela como luz e passa a produzir o hormônio do sono. Legal. Tá? Ir para o quarto, e o quarto precisa estar escuro, pelo menos meia hora antes. Ir para o quarto pelo menos meia hora antes, deita ali no seu quarto escuro, escuro, escuro mesmo, não pode ter nenhuma fonte de luz. E os smartphones devem ser deixados na sala, para você não ter nenhum tipo de estímulo. E aí, rapidinho, né, a taxa de hormônio do sono, né, a melatonina, vai se elevar e você se aprofunda no sono. Se você ligar algum dispositivo que produza luz, que incida na sua retina, pode ser um abajur, ele vai atrapalhar o seu sono. Então, é um detalhe simples que pode fazer bastante diferença. Muito bom, e faz mesmo, viu? Muita diferença. Doutor, a Maria José, vou usar só como exemplo que ela fez a pergunta, falando ali de insônia, muito tempo tomando medicação também. Quem dorme mal,
dorme menos do que esse ideal, é muito prejudicado? O engraçado é que boa parte das pessoas, elas acostumaram a dormir pouco. Vejo pessoas falando assim, eu durmo 5 horas e está tudo bem para mim. É um problema que isso pode vir uma conta muito alta lá na frente, para você que dorme pouco. Você que dorme 5 horas, por exemplo. Você se acostuma, as pessoas se acostumam a dormir 5 horas, aí depois tem dificuldade em dormir um pouco mais. Acontece que durante o sono ocorre uma faxina no cérebro, inclusive toxinas que estão relacionadas com doenças degenerativas, como a doença de Parkinson, doença de Alzheimer, por exemplo. Isso é varrido do cérebro durante o sono. Mas eu preciso ter as 8 horas. Eu preciso das 8 horas para ser a faxina completa. E aí eu chamo a atenção do amigo que está assistindo a gente agora. Preste atenção. Numa casa, a gente leva 8 horas para fazer, a limpeza da casa. Dá para fazer a mesma limpeza em 5 horas? Dá para quebrar o galho em 5 horas, mas a mesma limpeza não dá. Isso acontece com o nosso cérebro também. Mesmo que você esteja bem, se sinta bem com 5 horas, você precisa saber que é necessário as 8 horas de sono. Esses períodos durante o dia, eles amenizam ou não? O doutor já disse que se dormir 2 horas num dia e 12 no outro não vai resolver nada. Não compensa. Mas durante o dia isso ajuda? Inclusive algumas culturas, né? Por exemplo, os espanhóis têm aquele hábito de dormir depois do almoço, né? Faz alguma diferença? Mas sabe que tem, inclusive, estudos brasileiros aqui, no Rio Grande do Norte tem um centro muito importante de estudos. Eles descobriram que, por exemplo, se você dormir após o almoço, consolida no aprendizado de alunos. Então, pode ser interessante sim, né? Dormir um pouquinho. Eu não tenho essa resposta para lhe dar se eu somo 2 horas após o almoço com 6 horas durante a noite. Se tem o mesmo efeito, eu não tenho essa resposta para lhe dar. Mas já existem efeitos positivos sim. E aí, inclusive, só pegando esse gancho, as pessoas falam assim, mas eu preciso aprender melhor. Como é que eu estudo melhor? Após o estudo, durma. O aluno quer passar a noite inteira estudando. Esse é um erro gravíssimo e ele vai mal no vestibular, por exemplo. Sim, com certeza. É muito grave. Doutor, o senhor já citou a questão de luzes, já falou do café, falou do estresse, da ansiedade. São os grandes vilões realmente do sono? Existem outros que a gente pode colocar junto aí também? É que outros fatores também geram o estresse. Então, quando a gente fala sobre estresse é excesso. Se a pessoa está numa atividade, seja ela qual for, onde ela está passando do seu limite, ela vai gerar estresse. E esse estresse, ele vai liberar um hormônio na corrente sanguínea. Se fala muito disso, né, na internet. Eu sempre falo sobre o hormônio do estresse, que é o cortisol, que ele é um hormônio importante para o nosso funcionamento. Inclusive, olha como funciona também. É que o sono, ele é complexo. Eu dei, por exemplo, 2 bases fisiológicas de como acontece o sono. Quando a gente dorme às 8 horas, repõe esse cortisol que a gente gasta durante o dia. Como se o cortisol fosse a gasolina do motor e nós fôssemos o automóvel. Então, à noite, você chega com cortisol na reserva. E aí você já não tem mais aquele ânimo. Isso ajuda a pegar no sono. Agora, se você está num estado de estresse, seja ele qual for, do trabalho, do transporte, do estudo, acredite, Zeca, tem gente que fica estressado por não fazer nada. Então, quando você não tem nada para fazer também, isso também pode lhe causar estresse. Você pega um empresário que está aí tomando medicamento para dormir porque dos afazeres, dos compromissos, deixa ele um mês com uma varinha de pescar num rio, aquilo vai causar um estresse para ele também. E ele vai querer voltar para o estresse antigo, ou seja, o excesso disso é que gera o estresse. E esse hormônio é o que atrapalha o sono. Então, essa relação do estresse com o sono ela é muito íntima, exatamente por conta dessa forma como ele atrapalha. E quando a gente fala de estresse, doutor, nós estamos falando aqui para uma população que em 2018 foi considerada a mais ansiosa do mundo pela Organização Mundial da Saúde. Então você que nos assiste, você é ansioso, pode ter certeza. E vai atrapalhar demais o sono. Vai atrapalhar demais. E nesse caso, você precisa buscar fontes alternativas. Meditação é excelente para minimizar essa ansiedade.
você fazer múltiplos projetos de vida, sabe? Projetos financeiros, projetos profissionais, de estudo, de viagem. Isso vai, vamos dizer assim, dividir o seu foco em várias partes, minimiza o estresse. Normalmente as pessoas ficam ansiosas por alguma coisa que pode acontecer, alguma coisa de bom, alguma coisa de ruim que pode acontecer. Então ela gasta energia naquilo. E aí atrapalha o sono dela. Isso atrapalha muito. Como é que está o sono das pessoas durante essa pandemia aí, doutor? Você citou aí que muitas estão relatando que estão sonhando mais, e aí você citou o exemplo de não precisar acordar correndo. Isso aí. Mas o sono tem sido mais tranquilo ou não? As pessoas que estão, vamos dizer, entre aspas, bem, as pessoas que estão, elas podem... Virou home office, por exemplo, então ela não perde mais 2h30 no trânsito, ela consegue dormir essas 2h30. Essa pessoa está conseguindo dormir mais e essa é a pessoa que está sonhando mais, autossonhando, etc. Tem vários relatos na internet, pessoas que estão sonhando mais. Mas as pessoas que não conseguem ver um futuro promissor por conta da pandemia, isso vai gerar um estresse, está gerando um estresse na pessoa, isso está gerando uma ansiedade nessas pessoas e essas pessoas não estão conseguindo dormir bem durante a noite por conta disso. Muitas pessoas está acontecendo. O que vai ser no futuro? Vou ter meu emprego de volta? Será que quando puder, eu vou voltar com o meu comércio e vai ser a mesma coisa? Estão dizendo que as pessoas não querem mais comprar de comércio, agora só quer comprar na internet. E aí, quando eu voltar, eu vou ter os meus clientes? Todos esses fatores geram ansiedade e que geram estresse. Essas pessoas estão com dificuldade de dormir. E acredite, é um número muito grande de pessoas. Sim, isso é um problema, né? Vira uma bola de neve. A Cida, doutora, ela mandou uma mensagem que ela falou o seguinte: no quarto dela as luzes ficam tudo apagadas, bem escura, é perfeito, mas ela não consegue dormir direito. Qualquer barulhinho acorda. Aí ela coloca assim, um respirar forte ou um ronquinho. Eu acho que ela foi modesta, né? O ronquinho. Mas eu queria abordar essa questão. Ela fala aqui que está fazendo meditação, mas ainda não está, o sono não está fluindo bem. Às vezes o outro vai atrapalhar o seu sono também? Atrapalha. Às vezes atrapalha a própria pessoa. O ronco atrapalha o cônjuge, mas o ronco atrapalha a própria pessoa. Esse é um fator também que atrapalha o sono. Sabe, o indivíduo que está aprofundando o sono e aí, sabe, o ronco maior, aí ele tem um despertar que ele não percebe. Só que ele volta às fases do sono, ele não consegue nunca aprofundar. E o cônjuge, normalmente, é a mulher que sofre, porque o homem ronca mais, né? O marido ronca mais que a mulher. Isso se acentua após os 40 anos, né? Parece que os hormônios femininos ajudam as mulheres a não roncarem. E isso, evidentemente, atrapalha. De repente, é isso que está acontecendo com a Cida. De repente, é isso. Cida, veja, faça uma análise. Se for isso, existe recurso, existe tratamentos para o cônjuge e que vai ter um benefício para os dois. Para a gente encerrar esse primeiro bloco, doutor, antes de eu chamar um recadinho aqui especial para quem nos assiste, existe essa história de sono leve e sono pesado? Isso é real? Existem pessoas, vamos dizer assim, o sono, você consegue tirar ela, trazer ela do sono e para a vigília com mais facilidade. Mas normalmente a pessoa que o sono se aprofundou bastante, essa é mais difícil de você trazer ele de voltar, né? E normalmente essas pessoas que relatam assim que acordam com qualquer coisinha tem esse aspecto mais leve, tem dificuldade, né? De se aprofundar. As mães referem muito quando os filhos, o meu filho saiu para estudar e ela consegue dormir, mas o cérebro está sempre com atenção em alguma coisa que está para acontecer. Nós vamos precisar fazer o nosso primeiro intervalo aqui no bate-papo. Aproveita o break para você elaborar a sua pergunta e mandar para a gente. Pode ser pelo telefone, código 11 3337 5886 ou pelo meu perfil lá no Instagram, o @zeca_pereira. Mande a sua participação. Durante a nossa conversa eu vou pegando algumas e no último bloco a gente reserva um espaço para colocar todas as perguntas na mesa também, tá ótimo? O Consulta ao Doutor vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta.
Muito bom, estamos de volta com o Consulta ao Doutor, depois desse intervalo bem rapidinho. Hoje falando sobre os distúrbios do sono, recebendo aqui no nosso estúdio com muita alegria o Dr. Igor Duarte, fisioterapeuta, neurocientista, tem nos ajudado a entender sobre o sono e na sequência nós já vamos retomar o nosso bate-papo. E eu vou aproveitar esse comecinho de bloco para colocar algumas perguntas que chegaram pelo nosso telefone, tá bom? Antes disso, olha só o nosso QR Code aqui no canto superior do seu televisor. Aproximou o celular, você vai lá para o nosso canal do YouTube. Chegou lá, se inscreva no canal e ative as notificações, tá bom? Assim, sempre que um vídeo novo for postado, você recebe um alerta. Lá você acompanha a nossa programação ao vivo, além de ver e rever todas as nossas entrevistas. E é importante que lá você consegue assistir todos os programas da HIT. Não é só o Consulta ao Doutor, não. Todos os programas estão lá à sua disposição. Então você consegue assistir, rever, compartilhar o conteúdo. É muito bacana, vale a pena. Se inscreva no canal e ative as notificações, tá bom? Para você ficar bem informado, aproveita que o QR Code está aí na tela e chega lá no nosso canal do YouTube. Doutor Igor, vou pegar duas perguntinhas que os telespectadores mandaram pelo telefone. Vou começar com Elide, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Primeiro, ele elogiou bastante o programa. Obrigado, viu, pelo carinho. Ele fala que que acorda sempre às 4 da manhã. Falou que é um relógio. E aí, às vezes ela consegue dormir, às vezes ela não consegue mais dormir. Tem alguma explicação para isso? Olha só, muitas pessoas também acontece, por exemplo, de levantar para ir ao banheiro, de repente é o caso, levanta às 4 da manhã para ir ao banheiro, acendeu a luz, acabou a produção do hormônio do sono. Quando você volta, você tem dificuldade de pegar no sono novamente. Tá? Tem uma dica para você fazer, uma dica, não é uma dica muito cara, mas requer um aporte financeiro. Aí você precisa comprar e deixar no criado mudo uma lanterna de luz vermelha. Encontra isso na internet, está na casa de 10, 15 reais uma lanterna dessa. E quando você precisar, você despertou, pode ser para ir ao banheiro, para beber água, enfim. Você despertou, vai fazer o que você quer naquele momento, mas não ligue a luz, essa luz branca. Tem que ligar a lanterna vermelhinha. Você se orienta no espaço escuro com a luz vermelha, mas o cérebro ainda está produzindo o hormônio que é a melatonina. Quando você chegar, deitar na cama novamente, a taxa hormonal, né, do hormônio do sono ainda vai estar alta, então você não vai ter essa dificuldade. De repente, isso pode ser um diferencial aí nessa segunda etapa do seu sono. Muito bom. Inclusive, doutor, essa questão de acordar e perder o sono, a Rosana, uma outra telespectadora, ela fala que também ela perde o sono indo ao banheiro. Ela pode utilizar essa dica, mas daí ela fala que durante o dia ela fica muito cansada, porque não dormiu bem. Não dormiu bem. Mas quando chega à noite na hora de dormir, aí parece que ativou de novo. Aí ela tá animada e não consegue dormir. Sei. Como é que funciona isso? De repente, é o que a gente chama de relógio biológico. Então, algumas pessoas estão relatando problemas de insônia durante esse período também, por conta do que eles chamam de ciclo circadiano, que é o nosso relógio biológico. Nós dependemos do sol para saber, sabe, se nós devemos estar mais ou menos alerta. Como nós estamos afastados do sol, o nosso sistema está, entre aspas, bagunçado. E isso pode acontecer de você ficar sonolento durante o dia. Na verdade, você deveria desempenhar bem as suas tarefas e você está extremamente alerta durante a noite. Isso pode estar relacionado com esse novo, vamos dizer assim, organização que nós estamos vivendo agora. Muito bom. Tereza, aqui de Itaquera, Zona Leste de São Paulo, 81 anos e quase não tem sono. Fala que dorme muito mal, só cochila. E ela quer saber o porquê. Tem alguma explicação? Qual a idade? 81 anos. 81 anos. Tereza, olha só, a partir dos 35 anos ocorre um fenômeno com todas as pessoas. E a partir dos 35 anos, isso vai aumentando, que a gente chama de melatopausa, que é a produção de melatonina, o hormônio do sono, e isso vai diminuindo após os 35 anos. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu durmo bem, eu durmo 8 horas por dia, mas há 20 anos atrás eu dormia 10 horas por dia. Não consigo mais dormir isso tudo, nem que eu insista. E há uma tendência de, à medida que o tempo vai passando,
né, você vai dormindo cada vez menos. A ausência desse hormônio dificulta o aprofundar do sono. Se você procurar um médico, de repente ele pode prescrever para você fazer, né, a reposição do hormônio melatonina de forma artificial. Mas é importante que isso seja acompanhado pelo seu médico. Esse hormônio pode ajudar você a aprofundar o seu sono. Muito bom. Para a gente, pelo menos por enquanto, encerrar esse bloco aqui de perguntas da internet, doutor, o Edinaldo, ele pergunta se a falta de sono pode afetar quem tem problema de labirintite, pode piorar. Se não com a labirintite, outros problemas de saúde podem aparecer pela ausência do sono? Olha só, eu não vou falar aqui de um problema específico, mas de uma maneira geral, pessoas que dormem mal ou que dormem pouco, elas têm a baixa do metabolismo. As pessoas estão sempre querendo acelerar o metabolismo por um motivo ou outro. Se você dorme pouco, você tem o metabolismo fica baixo. Isso, inclusive, predispõe a pessoa ao ganho de peso, por exemplo, né? De repente, mas se dormir mal engorda? Não, dormir mal não engorda, mas dormir mal ajuda a engordar. Então, a pessoa quer perder peso, então está fazendo dieta. Um dos pontos que deve ser colocados ali na lista é uma noite bem dormida. O sono. Como é que a fisioterapia pode ajudar, doutor, nessa questão aí de quem sofre com insônia, por exemplo? Legal, porque o fisioterapeuta hoje faz parte da equipe multidisciplinar. O sono virou um problema, né? Virou endêmico, vamos dizer assim, no mundo inteiro, que só o médico não teve ou não dispõe, né, de ferramentas para ajudar as pessoas. Então hoje tem o fisioterapeuta, tem o psicólogo, tem o nutricionista, enfim. Muitos casos de problemas de sono está relacionado com a apneia do sono. A apneia do sono é quando você para de respirar à noite. Você para de respirar à noite e para voltar a respirar você precisa acordar. Então o cérebro desperta. De repente, né, você tem aquelas apneias em que ela retoma rapidinho, mas o cérebro ficou um período sem oxigênio. Então ele já não aprofundou no sono. Então, você procura um fisioterapeuta especialista, ele vai prescrever para você um dispositivo eletrônico que chama CPAP. É uma máscara, você coloca essa máscara. Olha, Zeca, é milagroso isso. Legal. Tá? Você coloca o CPAP. Quando você tem obstrução das vias aéreas, então a musculatura da garganta, ela fica flácida e obstrui a passagem do ar, então você fica sem o ar. O cérebro desperta para poder vir oxigênio. O CPAP, ele desbloqueia isso. Então essa passagem ela fica desbloqueada. Então a pessoa que não consegue dormir bem, procura o fisioterapeuta, faz a utilização do CPAP, a primeira noite de sono ela já refere, fala assim, nossa, parece que eu não dormia assim há séculos. Ela já diz isso logo de cara. E aí ela vai ter que dormir com o CPAP, porque ele vai impedir que ela tenha os microdespertares por conta da apneia do sono. Então a fisioterapia, ela age muito enfaticamente dentro dessas vias respiratórias. A gente vai falar na sequência também sobre a questão de atividade física, que é importante. Vamos falar do quarto, do colchão também, mas vamos manter mais uma ligação antes, claro. Mais uma telespectadora na linha. E nós vamos lá para Osasco agora, aqui na Grande São Paulo, falar com a Heloísa. Heloísa, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Tá me ouvindo bem, Heloísa? Sim, muito bem, obrigada pela oportunidade. Heloísa, a gente que agradece, viu, o carinho da sua ligação. Pode ficar à vontade, o doutor Igor já te escuta. Pode fazer sua pergunta, por favor. Sim, a minha pergunta é o seguinte, já há muitos anos eu estou monazepam, independente da dosagem, se meio, se 1 ou se 2 miligramas, eu durmo 3 horas por noite. Tá. Isso é sem discussão. Eu fiz aquele exame do sono que você passa uma noite no hospital com diversos aparelhos para fazer a medição, assim, uma normalidade. Acredito que dessas 3 horas minhas de sono, eu acordei 60 vezes. Despertei 60 vezes do sono. Caramba! Porém, o laudo
coisa, né? Normal. Então, eu queria saber se tem alguma disparidade nesse retorno que eu tive. Entendi, Luísa. A questão dela é com o resultado do laudo, né? Que deu normal, pelo que eu entendi. E aí, doutor? Olha, a gente não está com o laudo para ter uma ideia do que realmente está escrito, mas de repente o médico pode ter colocado como atividade elétrica por o padrão de sono está normal. Pode ser isso, ok? Acordei, microdespertares, isso obviamente não é normal. O indivíduo precisa aprofundar, no seu caso, precisa aprofundar o sono e tem que ir além, tem que descobrir por que você só dorme 3 horas. Você precisa dormir às 8 horas. Talvez, eu estou falando assim, muito de longe que a gente está, talvez você já faz uso de medicamentos por um tempo e a gente sabe que os medicamentos, o organismo fica resistente a efeito dos medicamentos. Você pega uma pessoa que nunca tomou medicamento, dá um clonazepam para ela dorme 12 horas, né, tranquilamente. Então, de repente, já há resistência com relação ao medicamento. Lembrando sempre que as orientações que são dadas aqui, elas nunca substituem a consulta com um especialista, tá bom? Então, Luísa, no seu caso, é interessante você continuar esse tratamento, procurar um especialista. Se tem alguma dúvida, procure outra opinião, tá bom? Mas é importante que você realmente verifique essas questões. Porque, doutor, o doutor comentou no bloco anterior que cada micro acordar aí, micro despertar, isso. Você volta no início do ciclo. Volta pro início. Então, se ela dorme 3 horas e nessas 3 horas acordou 60 vezes, ela voltou tudo. Ela não se aprofundou em nenhum momento no sono dela. Você falou uma coisa muito importante, Ozeca, porque às vezes você faz um tratamento com um especialista e não está tendo o resultado desejado, você procure uma segunda opinião, uma terceira opinião, mas é importante que você encontre o problema. Sim. Sabe? Nós não nascemos tomando medicamento, remédio de forma alguma. Se você passa mais do que, 6 meses tomando medicamento, alguma coisa está errada e isso precisa ser corrigido. Sim. Doutor, talvez essa pergunta ela entrasse mais no final do programa, mas quando a gente fala de sono, assim como quando a gente fala de alimentação, de atividade física, nós estamos falando acima de tudo de qualidade de vida, de viver bem. Não dormir, você está fazendo muito mal para a sua saúde. Olha só, foi feita uma pesquisa na Universidade Federal de São Paulo, aqui no Brasil, uma pesquisa com ratos. Eles privaram os ratos do sono, para o telespectador ter uma ideia da importância do sono. Então, o ratinho, ele não dormia. Então, tinha um dispositivo, se ele pegasse no sono, ele era acordado por esse dispositivo. Então, 5 dias, 8 dias, 10 dias, 11 dias, o ratinho morreu. Repetiu com outro ratinho também. Qual que é a ideia? Se você não dorme, você tem um risco de morte muito, muito alto. Então, dormir não serve apenas para você ficar revigorado durante o dia. Isso está relacionado com a sua vida. Então, eu falo do medicamento aqui, às vezes as pessoas falam assim, mas o doutor Igor, ele é contra o medicamento. Não é isso. Você chega no médico e você não dorme, ele prescreve um medicamento e você dorme. Você já não tem mais esse risco que eu falei. Só que tem que encontrar a causa. Encontra a causa, resolve essa causa, de repente é estresse, de repente é emocional, enfim. Existem, de repente, são questões alimentares, que você corrige ali alguns hábitos e aí você volta a dormir bem. E aí você elimina o medicamento da sua vida e você segue feliz. A sua fala é importantíssima, doutor. Ninguém nasceu tomando remédio, acho que essa consciência a gente precisa ter também. Vamos falar da atividade física, o exercício físico e a importância dele para o sono? Olha, o exercício físico ele é fundamental, mas calma lá. Uma pessoa que já tem problema relacionado ao sono, vai fazer um crossfit à noite, isso vai subir a adrenalina e vai atrapalhar o seu sono. Então, se você procura um personal trainer e relata para ele, fala assim, normalmente, né, na entrevista inicial ele pergunta qual o seu objetivo, né? As pessoas falam, eu quero ganhar braço, ganhar perna, enfim. Fala, o meu objetivo é que o exercício me auxilie no sono. Então, esse professor de educação física, ele vai traçar um objetivo de exercícios que não elevem demais, né, a adrenalina para atrapalhar o seu sono. O ideal é que você faça atividade física para gastar a energia
e chegar em casa mais sonolento. E aí a atividade física ela é fundamental, mas só toma cuidado para não passar da conta, porque as pessoas falam assim, então eu vou fazer por minha conta. Aí ela pega a bicicleta dela, vai correr 20 quilômetros durante a noite. Quando ela chega, ela tem dificuldade de dormir. Tá? Então, nesse caso, o ideal é ter um especialista ali monitorando você. Respeita o crossfiteiro aí, mas não na madrugada, né? Vamos fazer num horário mais cedo aí para conseguir dormir. Doutor Igor, e o quarto ideal para dormir? O doutor já citou algumas questões com a luminosidade, trocar a luz. Como é que vai funcionar esse ambiente? Olha, eu sempre digo o seguinte, quem vai fazer a sua casa ali, os detalhes, é um arquiteto. Mas o quarto tem que ser um profissional da saúde. É ele que vai ter que mobiliar o seu quarto. Tá? Por quê? Não pode ter TV no quarto, pode ter o abajur, sim, né? Os criados mudos para ficar a lanterninha vermelha ali. Não pode ter fontes luminosas, né? E precisa ter um colchão que mantenha o seu corpo confortável. Você precisa manter a postura deitado e ela precisa ser confortável, porque se ela não for confortável, você dorme, vamos dizer assim, a gente chama na saúde de decúbito dorsal. Você dorme de barriga para cima e o colchão não está mantendo a sua postura ali dentro do normal, você vai sentir desconforto e aí você vai ter que ter um micro acordar para mudar de posição. Aí já vai fazer mal, principalmente para você que já tem uma disposição maior em ter problemas de sono. Nesse caso, o ideal é encontrar um colchão adequado para que você fique numa posição por um período maior, né, sem, vamos dizer assim, sentir dores ou algum tipo de desconforto. E os desconfortos, às vezes, não é nem apenas dor. Sabe, quando prende a circulação, você sente o formigamento, automaticamente você já quer mudar de posição. E isso pode atrapalhar o seu sono. Nesse caso, ter uma cama confortável é fundamental. A temperatura precisa estar adequada. Dependendo da situação, um ar-condicionado para manter o controle da temperatura pode ser interessante também para você, principalmente para pessoas, por exemplo, da região norte, nordeste, que é mais quente, mas São Paulo, por exemplo, não fica atrás, bateu quase 40 graus outros dias atrás aí, então ar-condicionado vai deixar de ser luxo e vai ser uma necessidade dentro do quarto dos brasileiros. A questão do abajur sempre com a luz vermelha. O abajur, o ideal é a luz vermelha, tá? Mas se você não puder, tenha a lanterninha para você se locomover ali no seu quarto até chegar no banheiro. Beleza. Doutor Igor, épocas de home office, muitas empresas já dizendo que vão trabalhar desse jeito, vão mudar a forma de trabalhar. Bom, não tem lugar melhor para trabalhar do que no quarto, né? Sentadão lá no colchão, bacana, um ambiente super bem preparado. Tá certíssimo, né? Pode trabalhar no quarto. Olha, só corre um risco dele não desenvolver bem a sua tarefa, né? Porque você está no quarto, a luminosidade baixa, o ar-condicionado na temperatura de montanha, convida você a dormir e aí você dorme no momento do trabalho. Inclusive, é uma dica que eu dou para as pessoas que estão e vão permanecer no home office agora, como é a dica que eu dou para as mães cujos filhos estão com dificuldade de estudar, uma dica. Acorda a criança, coloca ela no banho, depois dá um café, coloca o uniforme da escola nela, para ligar no cérebro que ela não está ali no computador de brincadeira, ela está ali para estudar. Você que está, eu não consigo mais desempenhar como era no ambiente dentro da empresa. Então você faz todo o ritual, coloca a sua roupa, sabe, coloca o seu paletó e gravata e não é brincadeira não, e vá para frente ali do seu computador. Você vai ver que um detalhe simples vai aumentar bastante o seu rendimento dentro do ambiente de trabalho. E só para nas pausas específicas. Então, qual é o horário do almoço? É do meio-dia a 1 da tarde. Então, você vai sentar ali dentro no seu home office às 7, só vai parar ao meio-dia ou das 8 ao meio-dia, respeitando os horários. E aí o seu cérebro logo vai entender que, embora você esteja em casa, a rotina de trabalho, ela continua. E aí você vai ter um desempenho dentro do seu trabalho. Muito bom. Então, tira esse roupão, coloca a roupa para trabalhar,
Fica direitinho até para você melhorar depois lá o seu sono lá no final do dia, viu? Para ficar direitinho. Boa, isso mesmo. Doutor Igor, duas perguntas que chegaram bem parecidas sobre a questão dos sonhos. Primeiro, um telespectador não identificado, falando de pesadelos constantes que atrapalham o sono. E o Lísio, de Goioré, lá no Paraná, ele fala que ele tem sonhos estranhos e constantes com pessoas que ele não conhece. E que são situações de perigo e que isso atrapalha, ele se assusta e atrapalha o sono. Pesadelo e esses sonhos estranhos, eles atrapalham o nosso sono? Na verdade, o pesadelo, ele é um sonho de conotação ruim. Aí a gente chama ele de pesadelo. O bom é que você está aprofundando no seu sono, né? Agora, Legal. O ruim é porque é um sono que ele aterroriza você. Existem por aí livros de sonhos que dizem que você sonhar com uma coisa X vai acontecer isso. Nada disso existe, tá? Mas o sono, ele tem sim uma importância, a gente precisa dar uma importância. Se você, por exemplo, você sonha frequentemente com uma determinada situação, faça uma análise você mesmo, tá? Se você tiver alguma dificuldade, procure um analista, procure um psicólogo, ele vai ajudar você a identificar isso. Okay? Eu lembro de um caso, a pessoa falou assim, nossa, eu sempre sonhei, era uma amiga minha, professora, eu sempre sonhei que eu estava nua andando por aí, na rua. Olha que situação ruim, isso é um pesadelo, você sonhar que está morrendo de vergonha na rua. E ela disse para mim, eu fui obrigada, né, a me tornar professora, apareceu oportunidades, e aí eu descobri que era a minha timidez. Ela se refletia num sonho onde eu tinha vergonha de me mostrar para as pessoas. E aí depois que ela foi obrigada a lutar contra essa timidez dentro da sala de aula, nunca mais teve esse tipo de sonho. Então você, olha só, o sonho não estava dizendo da timidez dela, estava dizendo que estava sem roupa andando pelas ruas. Tá? Mas se a gente for confrontar as informações, batem certíssimo. De repente, um analista pode ajudar você aí. Mas o sono, ele diz muito sobre a nossa vida. Entra muito na equipe multidisciplinar que o doutor Igor já citou algumas vezes durante o nosso bate-papo. Bom, nós vamos precisar fazer mais um break, nosso último intervalo. Aproveita agora, elabora sua pergunta, manda pra gente bem rapidinho. Próximo bloco, vou tentar colocar aqui as perguntas. Eu não sei se vai dar conta, porque chegaram muitas perguntas e a gente fica muito feliz com a sua participação. Mas nós vamos pegar a maioria e aquelas que a gente não conseguir falar de maneira individual, com certeza serão respondidas por outras também, tá certo? O Consulta ao Doutor vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Consulta ao Doutor. Para esse aqui, infelizmente, é o nosso último bloco, mas a gente ainda tem tempo para falar bastante sobre os distúrbios do sono. Recebendo aqui no nosso estúdio, com muita alegria, o Dr. Igor Duarte, fisioterapeuta, neurocientista, ele que tem nos ajudado nessa caminhada aí, tirando as nossas dúvidas, nos ensinando sobre o sono, a preparar o nosso sono. Você que está ligadinho no programa, com certeza já pegou muita dica, já vai poder colocar em prática, hoje mesmo, hein? Antes da gente retomar o nosso bate-papo, olha só o QR Code, já apareceu aqui no canto superior do seu televisor, aproximou o celular com a câmera fotográfica habilitada, você vai lá para o nosso canal do YouTube. Se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que um vídeo novo aparecer, você recebe uma mensagem, recebe um alerta. Lá você acompanha a nossa programação ao vivo, além de ver e rever todas as nossas entrevistas. Detalhe importante que vai te ajudar na navegação. Tenha anotado o dia que o programa foi exibido, porque os vídeos ficam salvos por essa data. Então você vai lá no localizar, coloca o dia que você está procurando, rapidamente o vídeo vai aparecer e você vai poder assistir, vai poder compartilhar, vai poder usar e abusar lá do nosso canal do YouTube, tá bom? Fique à vontade por lá, tá certo? Aproveita o QR Code aqui agora. Doutor Igor, o Geilson, ele mandou uma pergunta e eu quero ver como é que você vai se sair dessa daqui, porque é uma realidade também desses novos tempos. Olha só, trabalhou durante 15 anos à noite.
e até hoje ele não consegue dormir direito. Já são 13 anos que ele não dorme nem 5 horas por dia. Como é que a pessoa vai fazer para trocar os horários do sono e depois, quando ela parar, para recuperar esses horários aí ou para voltar à normalidade? Olha, isso vira uma memória no cérebro. Realmente não é simples de modificar isso, né? Eu não vou me arriscar aqui não a dar dicas para você fazer, mas é possível mudar isso. Com o especialista, procura um especialista, ele vai conduzir você da melhor forma a voltar, né, a se adaptar na rotina de dormir à noite, voltar de dia. Mas tem um problema. Se você estiver conseguindo isso, aí vem o emprego, retoma novamente. E aí você é obrigado a voltar. De repente isso pode estar acontecendo ou acontecer com o colega que está ouvindo. E aí vai atrapalhar todo o andamento do tratamento. Repito mais uma vez, é complicado isso, mas é possível retomar, sim. Essas trocas, doutor, inclusive hoje, como eu falei, até por conta da fartura de projetos 24 horas que a gente tem nas grandes cidades principalmente, esses turnos da madrugada são constantes. Faz bem esse tipo de troca? É possível dormir bem em outro horário? É tranquilo isso ou não? Se a pessoa se a pessoa for organizada, tá. Se não, atrapalha. Por quê? Durante o dia é mais quente e obviamente, mais claro. Em alguns locais é mais barulhento também. Se você trabalha durante a noite e vai dormir durante o dia, mas seu quarto é completamente escuro, você tem a cortina blackout, né? A temperatura ambiente está controlada ali por um ar-condicionado, por exemplo. Você não tem nenhuma fonte de barulho externo que possa atrapalhar, não tem problema. Você está dormindo às 8 horas, está tudo bem para você. Muito bom. No bloco anterior a gente falou do colchão e a Aparecida mandou uma dúvida aqui sobre ser macio ou duro. Tem um modelo ideal ou isso vai da pessoa? Não, isso vai variar de acordo com a manutenção da postura, né? De repente é a pessoa muito grande, né? E o colchão é muito macio e aí altera a postura. De repente a pessoa muito pequena e o colchão muito duro atrapalha. Então você tem que escolher o colchão que você se adeque melhor. E existem vários tipos de colchões. Aliás, existem colchões com molas, sem molas, colchões que emitem, fazem massagens, que emitem substâncias que neutralizam micro-organismos. Ou seja, o mercado está cheio de colchões, com certeza você vai se adaptar com um. Vá até uma loja, encontre o colchão que mais lhe agrada, faça um teste com ele e leve para sua casa. É um investimento fundamental que você está fazendo para a sua vida. Com certeza. O Edivan, ele falou aqui um aspecto interessante que a gente não comentou ainda, doutor, sobre a alimentação. Jantar muito tarde pode ter algum efeito com relação a problemas no sono? Olha, ele tocou num ponto fundamental. Eu não sou nutricionista, não quero aqui andar pelos caminhos dos meus amigos nutricionistas, mas olha só, o ideal é que não jante, tá? O ideal, isso não é o Dr. Igor, nutricionista, quem está falando. É a minha experiência com a alimentação. Agora, mas eu preciso me alimentar. Eu vou fazer um jantar entre os colegas. Um pouquinho só de salada, um pouquinho só de fruta, um legume. E não passe disso, não passe disso. Vou fazer um paralelo aqui. Você, quando almoça, não dá um sono, não bate um soninho, o que acontece? O sistema percebe que agora a barriga está cheia de alimento. Então você precisa extrair os nutrientes que está ali na barriga. O sangue que estava no cérebro vem todo para a barriga também. Então você fica sonolento. Agora, se você se alimenta, né, em excesso durante a noite e vai dormir, lembra que eu disse que acontece uma manutenção no cérebro, a faxina no cérebro, só que para isso ele depende de sangue também, e esse sangue está todo concentrado na barriga. Isso daí vai atrapalhar todo esse processo de faxina do cérebro, consolidação de memórias, etc. Então, o ideal é que a barriga esteja vazia. Mas eu não consigo dormir de barriga vazia. Lembre-se, tem que ser bem pouquinho. Uma saladinha, principalmente coisas levinhas. Uma saladinha, um detalhe, principalmente para você que tem problema com sono, evite bebida alcoólica.
Muito bom. Doutor, não foi apenas uma, não. Algumas perguntas chegaram falando sobre depressão e o sono. Será que a gente pode comentar um pouquinho sobre isso? Como é que funciona essa questão? Zeca, depressão e insônia são parceiros de longa data. As pessoas que têm depressão, elas relatam também insônia. Então, eu vou dar um exemplo clássico aqui. A depressão ela é causada pela baixa produção, né, de serotonina. Isso é muito conhecido por conta do chocolate. Essa serotonina é a base para a glândula pineal produzir a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, o hormônio que, se você não tem, no caso é um neurotransmissor que funciona como hormônio ou vice-versa, ele também não produz a melatonina, ou seja, você tem a depressão e tem a insônia. Então, insônia e depressão estão caminhando lado a lado sempre. Doutor Igor, algumas perguntas chegaram falando sobre chás, maneiras de induzir o sono naturalmente. É uma ferramenta que pode ser utilizada ou deve-se ter cuidado com ela? É assim, o chá ele é relaxante, né? Você toma ele à noite, ele pode auxiliar, mas tem que tomar cuidado porque tem alguns tipos de chás que contém cafeína junto. Então você toma esse chá achando que vai ajudar e na verdade ele vai atrapalhar. O chá é interessante sim, mas só certifique-se de que esse tipo de chá que você está consumindo, ele não contém a cafeína. Doutor Igor, até para a gente fazer, assim, seguir aquele passo a passo das dicas, como é que a pessoa ela vai fazendo para se desligar? Imaginando, né, um trabalhador comum que chegou ali em casa por volta das 18 horas, vai tomar um banho, vai jantar, de repente vai assistir até uma televisão com a família. Com quanto tempo antes dele entrar no sono ele já deve começar a desligar, deixar o celular de lado, diminuir a iluminação? Como é que funciona essa preparação aí para o sono? Sabe aquela coisa do jantar à luz de velas? Tá. Isso é interessante, né? Manter meia luz no ambiente onde você está, porque já vai começando a produção da melatonina. O ideal é que você não tenha, vamos dizer assim, estímulos intensos, né? Que seja tranquilo, vamos dizer assim. E aí você vá para o quarto antes do período de sono. Por exemplo, você é acostumado a dormir meia-noite. Tente ir 11 horas para o seu quarto, naquele perfil, quarto completamente escuro. Vá, o marido, a esposa, de repente eles conversam coisas ali, né? E à medida em que o cérebro se encarrega da produção do hormônio e rapidinho o casal está dormindo e está dormindo bem. Então é interessante você fazer, por exemplo, um happy hour ali em família, mas que seja algo sem muito estímulo. A música não pode estar muito alta, a iluminação não pode estar muito alta também, e não pode ter bebida alcoólica, e isso vai ajudar você também no aprofundar do sono. Muitas pessoas, eu estou também mandando aqui relatos de que acordam muito durante a noite, vontade de ir no banheiro, às vezes fome, muita gente relatando isso. Esse sono picado, assim, é um problema? Mesmo que a pessoa acorde, vá no banheiro e volte a dormir, isso não é normal também? Sim, o ideal é que ela durma às 8 horas ininterruptas. E esse é o ideal, né? Você acorda, não tem problema, vai lá, beba sua água, vá ao banheiro, depois você retorne. Cuidado para no meio do caminho você não cair na tentação de ver se alguém te respondeu aquela mensagem que você mandou antes. Legal. Cuidado com isso, porque primeiro, a iluminação vai atrapalhar a produção do hormônio. Segundo, você vai ficar ansioso porque dá resposta se sim ou não. Então, tome cuidado com relação a isso. Agora, de repente foi a pergunta, né, que fez, mas eu acordo várias vezes durante a noite e está funcionando bem. Acordo revigorado, está tudo bem. Então tá ótimo, significa que o seu sono aprofundou. Se o sono não aprofundar durante a noite, você acorda sem energia. Isso é clássico. Doutora, nós vamos caminhando aqui para o final. Muitos relatos de uso de remédios, mas muitos, assim, muitos. E aí cada um indica uma coisa. Se eu tiro o remédio eu não durmo, se eu tomo o remédio me dá outro problema e tudo mais. O doutor já comentou um pouquinho sobre essa questão do uso do remédio, mas vamos reforçar porque foram muitos relatos falando sobre isso.
de que usa remédio para dormir, questionando por que o remédio faz tão mal, se vai conseguir largar o remédio para voltar a dormir. Como é que funciona essa relação aí do sono com esses remédios? Olha só, reforçando aqui, o medicamento, ele é uma das armas que o médico tem no tratamento com os distúrbios do sono. Então a gente não posso aqui demonizar o medicamento de forma alguma. Só que o medicamento, ele só serve naquele momento ali. Não pode ficar 15 anos tomando medicamento para dormir. Significa que você não encontrou a causa e você precisa encontrar a causa. De repente, a gente sabe, a boa parte das pessoas, o problema está relacionado ao ambiente de trabalho. Pensa aí, o empresário. Dificilmente encontra um empresário que não toma medicamento. Por quê? Porque o cérebro dele não desliga, porque ele tem muitas responsabilidades, o empresário tem muitas responsabilidades. Então, quando um empresário me procura, fala, me dá uma dica, fala assim, contrate um vice-diretor da sua empresa e divida a responsabilidade com ele. Você vai chegar em casa à noite com menos responsabilidade, seu cérebro vai estar mais aberto a relacionamento com a família e isso é importante. Você, depois do trabalho, você tirar o foco do ambiente de trabalho. E aí você consegue dormir com memórias mais agradáveis, entendeu? Mas de uma forma mais ampla, é complexo se livrar do medicamento. O indivíduo, o cérebro, ele aprendeu a dormir com o medicamento. E aí depois você vai ter que reorganizar ele a dormir sem o medicamento. Não é simples, tá? Mas com o auxílio de uma equipe especializada, você vai conseguir sim. Então vale a pena você procurar essa equipe para poder tratar do seu sono. Doutor Igor, infelizmente nosso tempo terminou, mas eu quero te agradecer demais pelo bate-papo, pelo aprendizado, pela conversa. Foi muito bacana, muito agradável. Bom, já deixo aqui ao vivo o meu convite para a gente retomar o bate-papo em outra oportunidade, porque tem muito assunto para a gente falar sobre o sono. Zeca, é sempre um prazer estar aqui. Eu gosto muito de estar aqui. Quando vocês chamarem, eu venho com o maior prazer. E isso é um compromisso que eu tenho, de levar informação e informação de qualidade para as pessoas. E você vai encontrar sempre a porta aberta aqui no Consulta ao Doutor. Muito obrigado. Com certeza. Para você que ficou com alguma dúvida, quer conhecer melhor o trabalho do Dr. Igor também, tome nota dos contatos dele, tá certo? Eu vou passar e eles vão aparecer aí na sua tela. Pode ser pelo telefone, código 11, o 954503737. 954503737. Se você preferir, você pode ir pelo site, o www.igorduarte.com, aparece aí na sua tela, igorduarte.com. Se você achar mais fácil, você vai lá pelo perfil do Instagram, o @drigorduarte, @dr.igorduarte, dr.igorduarte, e aí você vai localizá-la, aparece aí na sua tela corretamente, tá bom? Muito obrigado a você pelo carinho, muito obrigado pela parceria, muito obrigado pelas mensagens que vocês mandaram. Fiquei muito feliz em receber cada uma delas. Espero ter respondido todas também, tá certo? Amanhã eu te espero em mais uma edição do Consulta ao Doutor, ao vivo, às 3h35 da tarde. Um abraço e até a próxima!